né? E o regime que a gente vai ver daqui a pouco de home office acaba resolvendo isso, tá? Então, mais um fator contra é esse custo que você tem para você conseguir que o funcionário produza, para você conseguir que ele trabalhe, tá? E o último ponto é aquilo, você acaba vivendo só para o trabalho, né? Pelo menos de segunda a sexta, na maioria das profissões, principalmente aqui no Rio e São Paulo, que a gente tem muito trânsito, né? Então a gente perde muitas horas de deslocamento, acaba que você passa boa parte da sua vida trabalhando, né? E você não tem muito tempo ali para sua família, para o seu filho. Eu vejo muitas pessoas falando que com o home office deixou de ser pai e mãe de final de semana, né? Agora sim está sendo pai e mãe todos os dias, porque passava o dia todo no trabalho, levava o filho para a escola, ia para o trabalho, chegava e o filho já estava dormindo, então quase não tinha tempo para o filho. E agora com home office ou com teletrabalho, daqui a pouco a gente vai falar sobre a diferença entre os dois, acaba tendo mais tempo, tá? Então esse é mais um contra aí ao regime presencial. Ok? Agora vamos falar um pouquinho do teletrabalho, né? O teletrabalho ele foi regulado pela reforma trabalhista, então ele veio pela reforma trabalhista, antes não existia esse regime de trabalho. E o que diz a reforma trabalhista referente ao teletrabalho? Ela diz que é um trabalho realizado de forma preponderante fora das dependências da empresa, tá? Então, o que diz é que é um trabalho realizado preponderantemente, não diz que é um trabalho 100% fora das dependências da empresa, ok? Então, aí já tem uma diferença que muitas pessoas se confundem. Tá, Alex, já entendi, mas como assim preponderantemente fora do ambiente da empresa? Bom, vamos imaginar que uma empresa trabalha ali de segunda a sexta, tá? Preponderantemente teria que ser desses 5 dias, 3 dias ele trabalhando fora das dependências da empresa, tá? Se ele trabalhar 3 dias na dependência da empresa, isso não é teletrabalho, ok? Porque para ser teletrabalho tem que ser preponderantemente fora do ambiente da empresa, tá? Então já esclareço essa dúvida aí que eu recebo bastante. Ok, Alex, já entendi o que é o teletrabalho. Quais são os pós? Quais são os pontos positivos do teletrabalho? E aí eu posso citar alguns, tá? O primeiro dele, não está sujeito ao controle de ponto, tá? Então todo mundo que está em teletrabalho, ele não está sujeito a controlar ponto, ele não precisa marcar ponto, tá? Esse é o primeiro ponto positivo. Segundo ponto, diminuição nos gastos da empresa, né, com aluguel, com manutenção, com transporte. Então, toda aquela estrutura que a empresa precisaria ter num teletrabalho, ela não precisa, porque o funcionário ele executa suas atividades em casa. O terceiro ponto, melhor qualidade de vida, né? Então, o funcionário ele tem mais tempo para passar com a sua família, passar com o seu filho, passar com o seu cônjuge. Então ele acaba sendo um funcionário que tem uma maior qualidade de vida, acaba tendo um ambiente melhor para o trabalho, porque ele consegue conciliar ali o profissional com o pessoal, tá? Próximo ponto, maior facilidade de adequar a agenda pessoal com a profissional, né? Uma vez que ele está em casa, ele consegue, de repente, receber alguma encomenda que antes ele precisaria falar com um vizinho ou com alguém para pegar para ele. Então, ele consegue conciliar essas duas agendas, até porque ele tem um tempo de deslocamento que ele não precisa ter mais. Então, ele pode usar esse tempo para treinamentos, cursos, mais tempo com a família, né? Então é um ponto bem positivo também, tá? Pessoal, deixa eu dar uma paradinha aqui só para saber se vocês estão me ouvindo bem, o áudio também tá bom? Porque tá travado aqui para mim a tela ali do... Tô vendo o pessoal entrando aqui só, mas me dá só essa confirmação aí, por favor, que a gente vai continuar aqui. Como é que tá aí? Tá tudo bom? Tudo bem? Tô conseguindo ver nada, travou tudo. Bom, vou continuar aqui. Depois, se vocês puderem, colocam aí o áudio e a imagem está boa, beleza? Bom, você pode também, como você está no regime de teletrabalho, você pode também
viajar e trabalhar no meio da viagem. Já vi muitos profissionais fazendo isso. Então viajava final de semana e ao invés de voltar no domingo, ele voltava durante a semana, porque ele conseguia executar suas atividades lá onde ele estava, né? Então o regime de teletrabalho, ele te permite isso. Você está em qualquer lugar desde que você esteja conectado. Então esse também é um fator positivo que você tem no teletrabalho, tá? E o último, que aí é um ponto positivo para a empresa, acaba com aquela barreira de eu só posso contratar um funcionário, por exemplo, uma empresa do Rio, porque ele tem que se deslocar até o escritório. Quando você contrata um funcionário por teletrabalho, você pode contratar o funcionário do Brasil todo. Por quê? Porque você não tem aquela barreira de localidade. Então você pode pegar os melhores profissionais que tem, independente da região, porque ele vai trabalhar de forma remota, tá? Então esse é um ponto positivo, que quebra essa barreira dentro da empresa, né? Porque quando a empresa faz um processo seletivo, ela coloca lá, o candidato tem que ser do Rio, né? Mas se for no teletrabalho, o candidato pode ser do Brasil, entendeu? Então acaba com essa barreira e acaba trazendo os melhores profissionais para a empresa, tá? Então esse também é um ponto bem positivo do teletrabalho. Tá, Alex, mas o teletrabalho só tem ponto positivo? Não, tem ponto negativo e a gente vai falar agora sobre eles. O primeiro ponto negativo que eu acho que muitas empresas passaram no ano passado foi a tecnologia, né? Teve que se adaptar, teve que ter a tecnologia necessária para realizar as atividades de casa, né? Antes você tinha telefone na mesa. Só que como você vai levar esse telefone da mesa com o teu ramal para sua casa, né? Então teve que buscar plataformas e ferramentas de você conseguir ter aquele telefone. Outra coisa, acesso à rede. Como você consegue ter acesso à rede se você está fora da empresa, né? E tem as famosas VPNs que foram utilizadas para você conseguir ter esse acesso. Um outro ponto também de tecnologia, internet. De repente você tinha uma internet ali que é meia boca, mas como você não precisava trabalhar com ela, você simplesmente mantinha ela. Só que quando você precisa trabalhar, você está no regime de teletrabalho, você não pode ter uma internet meia boca. Você precisa estar conectado, você vai ter reuniões ao longo dos dias, né? Então você teve que aumentar a sua internet ou procurar um provedor melhor, né? Então a tecnologia foi uma das principais barreiras que se tinha antes para adesão ao home office e que teve que ser quebrada agora por conta da pandemia, né? Então essa barreira ela desapareceu. Mas um dos contras que se tinha é isso, a tecnologia. Será que a gente tem a tecnologia necessária para conseguir realizar o trabalho à distância? Então esse é um ponto negativo. Segundo ponto, o aumento dos custos, né, na visão do funcionário. Então o funcionário, a conta de luz vem mais alta, a alimentação é mais alta, a internet ele tem que melhorar. Então acaba que o funcionário tem mais custos e esse é um ponto negativo. O outro ponto negativo, ambiente adequado em casa, né? Quase ninguém tem um bom ambiente em casa para trabalho. E como a pandemia era algo passageiro, muitas pessoas ficaram esperando uma posição da empresa para saber se iria fazer um escritório em casa ou não, né? Porque as pessoas não estavam preparadas para isso. Poucas são as pessoas que já têm um escritório em casa. Então o ponto negativo é esse, você não tinha um local adequado em casa para você realizar as suas atividades, entendeu? Então foi mais um ponto negativo. Outro ponto negativo e um ponto bem preocupante que a gente vai discutir no final da live é a falta de socialização com os colegas de trabalho, né? Como eu disse, a cultura da empresa quem faz são os funcionários. Mas como é que o funcionário vai criar ou manter a cultura da empresa se está cada um na sua casa, né? E acaba que quando você está num regime de teletrabalho, você conversa muito com o seu setor. Você não interage com outras pessoas. Não tem aquela conversa ali no corredor com uma pessoa de outro setor que de repente você se esbarrou e conversou ali sobre a vida, né? Essa parte que é tão importante dentro da cultura da empresa, ela simplesmente deixou de existir, né? Muitas empresas buscaram ferramentas e formas de conseguir manter essa cultura, mas é muito difícil,
né? Você tendo esse distanciamento entre pessoas. Então esse é um ponto negativo e um ponto que a gente vai discutir daqui a pouco sobre o impacto que teve o home office na cultura das empresas, tá? Um ponto bem interessante que eu já até respondi, mas vou trazer aqui para ficar bem claro para vocês, é que existe uma diferença, né? E os advogados aqui me batem se eu não falar isso, que existe uma diferença entre teletrabalho e home office, tá? A principal diferença é que o teletrabalho você tem uma legislação, né? Como eu disse, ele veio na reforma trabalhista. Agora o home office, você não se tem legislações no Brasil falando de home office, prevendo o home office, tá? Então, o teletrabalho você tem uma legislação que fala como você deve fazer, como você deve agir, você tem um embasamento. Agora o home office você não tem embasamento nenhum, tá? Então a principal diferença entre o teletrabalho e o home office é essa.